Desde cedo aprendemos que ser bom é uma virtude absoluta, algo que deve ser seguido sem questionamentos. Porém, a história mostra que essa visão, quando levada ao extremo, se torna perigosa. A bondade cega pode aprisionar, pode tornar alguém vulnerável em um mundo que não perdoa a ingenuidade. Essa tensão entre moralidade e sobrevivência foi explorada com profundidade por Nicolau Maquiavel, um homem que não buscava agradar, mas revelar a verdade nua e crua do poder. Ele entendia que governar, liderar ou simplesmente preservar a própria dignidade exige escolhas duras, muitas vezes impopulares. O que você ouvirá aqui não é um convite à maldade, mas um alerta contra a fraqueza. Porque em qualquer cenário, seja no comando de uma nação, em um relacionamento ou na própria vida, aquele que hesita em impor limites cedo ou tarde será esmagado. A verdadeira questão que precisamos enfrentar é simples. Ser bom basta? Ou é preciso algo a mais para permanecer de pé diante da realidade? Este é o ponto de partida da nossa jornada. E a resposta, como veremos, é mais dura do que fomos ensinados a acreditar. A ideia de que a bondade é suficiente para sustentar relações, lideranças ou até a própria sobrevivência é uma das maiores ilusões cultivadas pela humanidade. Desde a infância, repetem-se frases que exaltam a docilidade, o perdão sem medidas e a compreensão infinita como se fossem virtudes inquestionáveis. No entanto, a vida real não se curva a esses ideais. A bondade, quando transformada em regra absoluta, se torna um convite à exploração. A história está cheia de exemplos de homens e mulheres que, em nome de sua generosidade, abriram mão da prudência. Foram lembrados pela nobreza de seus corações, mas esquecidos logo depois, porque a falta de firmeza os tornou presas fáceis em um mundo competitivo. O que deveria ser um dom se converteu em fraqueza. É nesse ponto que o mito da bondade se revela uma armadilha. Aquele que acredita que sua virtude o protegerá, inevitavelmente descobrirá que os outros nem sempre partilham do mesmo código moral. Alguns verão na pureza um espaço para manipular, outros uma oportunidade de dominar. A bondade sem estratégia não cria respeito. Ao contrário, abre caminho para que predadores se aproximem. Maquiavel compreendeu esse dilema com clareza. Para ele, insistir em ser apenas bom era aceitar uma posição de inferioridade. Não porque a bondade fosse desprezível, mas porque sozinha não resistia à dureza da realidade. É nesse contraste que surge a necessidade de unir virtude à firmeza, compaixão à autoridade. Maquiavel viveu em uma época de traições constantes, guerras internas e ambições sem limites. Nesse cenário, ele não buscava escrever manuais de crueldade, mas revelar os mecanismos que realmente sustentam o poder. Para ele, governar não era um ato de pureza, mas de eficácia. A moral, quando colocada acima da estratégia, se tornava um risco para a estabilidade. Ao contrário do que muitos acreditam, Maquiavel nunca exaltou a maldade gratuita. O que ele defendia era a lucidez diante da natureza humana. As pessoas, ensinava ele, são volúveis, movidas por interesses, encantadas por promessas passageiras, mas raramente fiéis à virtude. Confiar nesse amor frágil era um erro fatal. O medo, dizia, era muito mais duradouro que o afeto. Esse ponto de vista pode soar duro, mas tem uma lógica implacável. Um governante, ou mesmo um indivíduo comum, que baseia suas decisões apenas na bondade, cede terreno a cada instante. O poder, em vez de pecado, era para Maquiavel uma ferramenta indispensável. Sem ele, a ordem se desfaz, a liderança se desmancha e até a bondade mais sincera é pisoteada. O príncipe ideal, em sua visão, não precisava abandonar a aparência de virtude. Ao contrário, deveria cultivá-la. Mas por trás dessa imagem precisava existir a capacidade de agir com dureza quando as circunstâncias exigissem. A política, afirmava, é um teatro. Quem acredita apenas na encenação se torna plateia.
mas quem entende o roteiro se torna autor. Na visão de Maquiavel, a política era um palco onde todos atuam. O que determina quem comanda e quem obedece não é apenas o caráter, mas a habilidade de controlar a percepção. O povo, dizia ele, julga mais com os olhos do que com o coração. O que se mostra importa mais do que o que realmente se é. Essa constatação revela um ponto central. A aparência de virtude pode ser mais valiosa do que a virtude em si. Um líder que parece forte, mesmo que enfrente dúvidas íntimas, inspira confiança. Já aquele que demonstra hesitação, ainda que seja justo, desperta insegurança. O jogo do poder exige, portanto, não apenas ação, mas encenação calculada. Ser estrategista não significa ser hipócrita, mas compreender que a vida social e política é um teatro inevitável. Fingir virtude pode ser o preço da sobrevivência. Ignorar essa realidade transforma o homem íntegro em alvo fácil. O mundo não premia quem diz a verdade sem filtros, mas quem sabe moldar sua presença para inspirar respeito e, quando necessário, temor. Nesse tabuleiro, a bondade constante se converte em previsibilidade, e o previsível é facilmente manipulado. O segredo está em saber quando ceder e quando impor limites, quando agir com compaixão e quando assumir a dureza. Aquele que domina essa alternância deixa de ser figurante e se torna autor do próprio destino. Maquiavel descreveu o governante ideal como alguém que soubesse unir duas naturezas opostas, a do leão e a da raposa. O leão representa a força bruta, a capacidade de enfrentar inimigos com autoridade e de impor respeito pelo poder. A raposa, por sua vez, simboliza a astúcia, a habilidade de enxergar armadilhas, evitar enganos e se mover no silêncio da estratégia. Apenas a força é cega. Apenas a astúcia é covarde. Separadas, ambas são insuficientes, mas quando combinadas tornam-se invencíveis. O líder que usa somente a força acabará cercado de inimigos prontos para derrubá-lo. O que confia apenas na astúcia pode escapar de um perigo imediato, mas será incapaz de sustentar respeito a longo prazo. O equilíbrio entre esses dois polos é a chave para a verdadeira estabilidade. Esse princípio se aplica muito além da política. Na vida pessoal, em negócios ou em relações, a pessoa que só busca agradar perde autoridade. Já aquela que se mostra apenas dura, sem inteligência, gera rejeição e resistência. A grandeza surge quando se consegue alternar as máscaras, quando se age como leão diante das ameaças e como raposa diante das ciladas. Maquiavel lembrava que o mundo não é uma igreja, mas um campo de batalha disfarçado. Os ingênuos, que acreditam que a bondade pura os protegerá, são os primeiros a cair. Quem une força e astúcia não apenas sobrevive, mas constrói um legado. Nenhuma virtude resiste quando se transforma em submissão. A bondade, quando oferecida sem critério, atrai exploradores. Aquele que nunca diz não, que está sempre disposto a ceder, logo percebe que o respeito desaparece. Em vez de gratidão, encontra exigência. Em vez de reconhecimento, recebe indiferença. Maquiavel compreendia que a ausência de limites é o caminho mais rápido para a ruína. O líder que deseja ser amado a todo custo perde autoridade. O indivíduo que teme ser firme acaba escravo das expectativas alheias. A compaixão, quando mal dosada, deixa de ser virtude e se torna fraqueza. A história mostra que governantes que hesitaram em agir com firmeza foram depostos. Pais que não souberam impor regras perderam a autoridade sobre seus filhos. Pessoas que nunca protegeram o próprio espaço acabaram consumidas pelos outros. A bondade sem muralhas é como água derramada. Se perde e nada sustenta. O preço de não impor limites é sempre mais alto do que o de ser firme no momento certo. Uma decisão dura pode evitar o caos futuro. Já a hesitação, alimentada pelo medo de ser mal interpretado, abre as portas para a desordem. O mundo não premia a ingenuidade,
Ele respeita aqueles que sabem até onde estão dispostos a ir e que deixam isso claro em suas ações. Chega um momento em que insistir em ser apenas bom se torna insustentável. A bondade sem estratégia não protege, não garante respeito e não constrói legado. A mensagem de Maquiavel, por mais incômoda que seja, revela essa verdade. Não é a pureza que sustenta a vida, mas a capacidade de agir com firmeza quando necessário. Transformar-se de vítima em estrategista não significa abandonar a virtude, mas armá-la. Significa compreender que a compaixão precisa de muralhas, que a justiça precisa de força e que o amor só floresce quando está protegido pela autoridade. O respeito nasce do equilíbrio entre generosidade e limite, entre coração e cálculo, entre bondade e prudência. O verdadeiro poder não está em agradar a todos, mas em manter a postura diante das críticas. Está em decidir quando ser leão e quando ser raposa, quando ceder e quando cortar. É nessa consciência que a liberdade nasce. O indivíduo que deixa de buscar aprovação constante passa a ser visto com outros olhos, não como alguém ingênuo, mas como alguém preparado, capaz de conduzir a própria vida sem se submeter aos caprichos dos outros. A virada começa no silêncio, quando já não é preciso justificar cada ato, quando a presença se torna suficiente para inspirar respeito. Nesse instante, a bondade deixa de ser fraqueza e se transforma em escolha consciente. A partir daí, não se trata mais de ser apenas bom, mas de ser eficaz, respeitado e estratégico. É esse equilíbrio que garante não apenas sobrevivência, mas legado.